Imagina só. E se aquela bebida que a gente toma logo cedo, achando que é super saudável, for na verdade uma baita ameaça silenciosa para o coração? Pois é, vamos mergulhar direto nisso. Bem-vindos a mais uma das nossas análises. O foco de hoje é desmascarar as 10 piores bebidas para nossa saúde cardiovascular e, claro, os motivos reais para a gente passar longe delas. É até meio chocante pensar assim, né? Mas a real é que muitos líquidos que fazem parte do nosso dia a dia, que parecem totalmente inofensivos, estão lá ativamente inflamando as artérias. E o pior, muito antes de aparecer qualquer dor no peito. Basicamente, essas escolhas diárias podem estar literalmente pavimentando o caminho para infartos e derrames. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Vamos passar por o inimigo no copo, os venenos mais óbvios, os falsos ídolos saudáveis, o perigo oculto na rotina, a base de tudo e, para fechar, o caminho da prevenção. Então, vamos começar pelo número 1, o inimigo no copo, a inflamação silenciosa. Para entender o dano, a gente precisa olhar lá para dentro, para o endotélio. Pensa nele como um tapete super delicado que forra a parte interna das nossas artérias. E detalhe, não é só um tubo por onde o sangue passa, não. É um órgão endócrino superativo. Quando a gente joga um excesso de açúcares e toxinas na corrente sanguínea, a inflamação acaba destruindo esse revestimento. E é aí que mora o perigo, porque isso prepara o terreno perfeito para coágulos, obstruções e aquelas tromboses que a gente tanto quer evitar. Indo agora para o número 2, os venenos mais óbvios e aquela velha ilusão de segurança. No topo dessa lista, sem muita surpresa, estão os refrigerantes convencionais. Eles são basicamente uma mistura de açúcar líquido com ácido. Logo do lado temos os refrigerantes zero. A ilusão aqui é achar que por não ter açúcar tá tudo bem, mas os adoçantes artificiais alteram a nossa microbiota intestinal e mantêm a desregulação metabólica a todo vapor. Depois entram os energéticos, que geram uma sobrecarga cardíaca imensa, e, claro, o álcool, com aquela toxicidade direta que a gente já conhece bem. Olha só, o ponto-chave aqui é entender como esse excesso de açúcar age. Imagina a insulina como um porteiro. O trabalho dele é abrir a porta da célula para colocar o açúcar lá dentro, certo? Só que com o consumo excessivo de refrigerantes, a célula chega no limite e simplesmente tranca a porta. O porteiro não consegue mais empurrar esse excesso. O resultado? O açúcar fica sobrando no sangue. É isso que cria a famosa e perigosa resistência à insulina, que é uma passagem direta para a obesidade, gordura no fígado e danos super severos aos vasos sanguíneos. E sobre os energéticos, as fontes dessa nossa análise trazem uma metáfora que é simplesmente perfeita. É tipo dar chicotadas em um cavalo exausto. Misturar altas doses de cafeína, taurina e açúcar não constrói energia real de jeito nenhum. Isso só força o nosso sistema até o limite absoluto, criando o cenário ideal para arritmias bem graves e até infartos. E quando a gente fala da nossa quarta bebida, o álcool, a dose segura para a saúde do coração é exatamente zero. A gente sabe que rola toda uma romantização em torno do uso social, de beber com os amigos e tal, mas a ciência é bem clara. O álcool é tóxico para as células cardíacas. Ele pode levar ao enfraquecimento do coração, um quadro super grave conhecido como miocardiopatia alcoólica. Infelizmente, não tem margem de segurança aqui. Seguindo para o número 3, os falsos ídolos saudáveis, ou a nutrição enganosa. Essas opções costumam enganar muita gente, viu? Principalmente em dietas fitness ou nos lanches das crianças. A gente está falando do suco de caixinha, dos leites vegetais ultraprocessados, aqueles de caixinha também, e das bebidas lácteas adoçadas, tipo aqueles iogurtes líquidos que parecem super inofensivos. Todos eles carregam uma carga inflamatória gigantesca, mas vêm com aquela embalagem disfarçada de saúde. E a diferença de impacto no nosso corpo é brutal. Uma fruta inteira, in natura, tem fibras, vitaminas e um açúcar natural super equilibrado. Agora, o suco de caixinha, ele é praticamente água com xarope de frutose e corante. Como ele não tem as fibras para dar aquela freada na absorção, ele causa picos absurdos de glicose no sangue. Basicamente, age quase como se fosse um refrigerante mesmo. E a lógica é a mesma para os leites vegetais de caixa e para os iogurtes líquidos industriais. Eles fazem aquele marketing pesadíssimo se promovendo como alternativas nutritivas, mas quando a gente vai ver a fundo, são cheios de óleos refinados que inflamam o nosso corpo, e espessantes e muito, muito açúcar escondido. Então, em vez de nutrir, eles só servem para sobrecarregar o nosso metabolismo. O que nos leva ao número 4, o perigo oculto na rotina, o acúmulo diário. A nossa rotina matinal muitas vezes é onde o problema começa de verdade. Achocolatados industrializados, por exemplo, já chegam despejando gordura ruim e açúcar na corrente sanguínea logo de cara, bem cedo. Outro risco clássico é aquele excesso de café com muito açúcar. E, para piorar, um bônus que é quase trágico:
o simples hábito de tomar esse café quente em copos descartáveis de plástico. Só para deixar claro, o café em si não é o vilão da história, tá? Existe um limite seguro e saudável de cafeína, que é de mais ou menos 400 miligramas por dia, o que dá umas 2 xícaras grandes. O problema é passar desse limite, principalmente se a gente entope a bebida de açúcar. Isso eleva bruscamente a pressão arterial e faz os níveis de hormônios do estresse dispararem, forçando o nosso coração a trabalhar em alerta máximo o tempo todo. E sobre o copo plástico descartável, ele esconde um perigo que a gente nem vê. Quando o plástico entra em contato com líquidos quentes, ele libera substâncias químicas tóxicas, como os desreguladores endócrinos, direto na nossa bebida. É loucura pensar nisso, né? O simples fato de usar uma xícara de vidro ou de cerâmica já evita todo esse desastre metabólico e hormonal. Chegando no número 5, a base de tudo, a hidratação comprometida. Talvez a maior surpresa dessa lista seja justamente a água, mais especificamente a água contaminada ou de baixa qualidade. Tem muita gente que ainda consome água direto da torneira, que muitas vezes vem carregada com excesso de cloro das estações de tratamento, fora os metais pesados e outras impurezas que ela vai arrastando pelos canos da rua até a nossa casa. E por que isso importa tanto? Bom, não purificar essa água significa jogar para dentro do corpo uma dose diária de toxinas. O nosso organismo tem que trabalhar dobrado para limpar esses resíduos e isso gera um estresse oxidativo bem severo e constante. Com o passar dos anos, esse estresse vai batendo forte e de um jeito totalmente silencioso na saúde do nosso coração e dos nossos vasos sanguíneos. Mas calma, vamos para o número 6, o caminho da prevenção, as escolhas que salvam. A parte boa é que a prevenção é um caminho super claro. O primeiro passo, que é absolutamente crucial, é garantir a qualidade da nossa hidratação, investindo em um filtro confiável, um que realmente retém o cloro e os metais pesados. O segundo passo é trocar aquela armadilha dos sucos de caixinha por chás naturais anti-inflamatórios ou uma água com limão bem refrescante. O terceiro é comer a fruta inteira, aproveitando todas as fibras. E o quarto passo, claro, é fazer aquela limpa na rotina e tirar de vez os líquidos ultraprocessados da nossa vida. As evidências e os impactos destrutivos dessas bebidas no metabolismo e no coração estão aí, super claros para a gente. Sabemos que ter o conhecimento abre as portas, mas é colocar isso em prática que constrói a saúde de verdade. Então, a grande pergunta que fica é quais dessas 10 bebidas vão sair da rotina de vez e virar apenas passado a partir de hoje. Muito obrigado por acompanharem mais esse nosso papo e que a busca por saúde seja sempre constante. Até a próxima!